Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus. Olha, hoje é segunda-feira, né? Eu gosto sempre de falar que a segunda-feira é um período muito difícil para muita gente. Até estou engasgando aqui. Meu terno parece que está com algum problema aqui, né? O que está vendo com o meu terno? Meu terno. O que está vendo com o meu terno? Não sei. A minha gola aqui está com algum problema. Bem, mas vamos deixar como está, né? Bem, vamos lá. Então hoje é segunda-feira, como eu sempre digo, né? Segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018. Segunda-feira, inclusive, dia de São Josafá. Você já ouviu falar de São Josafá? Pois é, dia de São Josafá, segunda-feira. Eu gosto de lembrar desse dia porque São Josafá me lembra de um senhor muito amigo meu quando eu era criança, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Naquela época, eu era criancinha, tinha um senhor muito amigo, um vizinho, né, que eu gostava muito de conversar com ele, e o nome dele era Seu Josafá. Então, o santo de hoje me lembra esse senhor, né, que se chamava Seu Josafá. Então, é uma boa recordação, porque era uma pessoa muito benquista na minha rua. Olha, hoje, segunda-feira, é dia também de oração, né? Dia de segunda-feira é dia do Terço dos Homens, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, às 18h15. Então você está convidado. Podem participar homem, mulher, crianças, idosos, todo mundo. Mas a direção do terço é dos homens, né? Os homens é que comandam. Agora, para orar na Assembleia, todos podem participar, homens, mulheres, todos podem orar. Só que o comando, né, a direção, a coordenação do terço dos homens é, como diz o nome, dos homens, né? Os homens do terço. E o nosso amigo Nino Naumann é o nosso líder do movimento Terço dos Homens da Catedral. Então hoje, 18h15 na Catedral, todos convidados. Inclusive, o terço é uma oração muito importante, porque nos leva, não é só uma recitação de orações. O terço, ele nos leva ao Evangelho de Jesus Cristo, porque cada terço são 5 mistérios de Jesus, não é? Então na segunda-feira tem os seus mistérios, na terça, na quarta, na quinta e assim por diante. São 5 mistérios cada terço que nos remontam, nos reportam ao Evangelho, à Bíblia. Então na segunda-feira, por exemplo, são mistérios gozosos ou mistérios da alegria. O primeiro mistério gozoso é a anunciação do arcanjo São Gabriel a Maria Santíssima, anunciando que ela será a mãe do Filho de Deus, né? Convidando-a, e ela aceita. O segundo mistério é a visita de Maria à sua prima Isabel. Então, Nossa Senhora vai visitar a prima dela, Isabel, que está grávida de João Batista. O terceiro mistério gozoso, o mistério da alegria, é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Depois vem o quarto mistério, que é a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Maria. E o quinto mistério gozoso é a perda e o encontro de Jesus no templo, conversando, dialogando, trocando ideias com os mestres da lei, os doutores da lei. Então, vejam que são partes do Evangelho de Cristo Jesus.
Então não é só uma recitação de Ave Marias, de Pai Nossos, não. Tem gente que às vezes pensa, é uma recitação de várias orações. Não, nós nos reportamos ao Evangelho, à Bíblia. Então estamos lembrando de passagens bíblicas e a gente não pode esquecer. Jesus mesmo nos falou que nós temos que nos manter informados sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus nos revelou. Então, é importante dizer isso, para as pessoas saberem. Agora, é também um momento ali de oração, né? Repetindo as orações, você se concentra nela, muito mais do que rezar uma vezinha só e pronto. Não é? Você reza aqui, Ave Maria cheia de graça, e acabou, uma vez só. Você às vezes nem sabe que rezou. Agora, repetidamente, você tem tempo de refletir, você tem tempo de pensar nos seus familiares, tem tempo de pensar um pouco no que aquela oração está nos transmitindo, tem tempo de pensar na sua própria vida, tem tempo de pensar no seu irmão, na sua irmã, naquela pessoa que morreu também, rezar por uma alma. Então, é muito importante a reza do terço. Hoje, segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, dia de São Josafá, na Catedral de Colatina. Então, 18h15, 6h15 da noite, a oração do terço. De hoje até o dia 20 também, começa, eu fui à missa ontem à noite na Catedral, a missa das 19 horas, na Catedral, e o padre celebrante, padre Fábio Chagas da Silva, disse que a partir de hoje até o dia 20 começa a novena de Nossa Senhora da Saúde, né? Pelo que eu entendi foi isso. De hoje até o dia 20 tem a novena de Nossa Senhora da Saúde. Então você procure se informar melhor, você que está ligado à Igreja Católica, à Catedral, procure se informar melhor, porque vai ter a festa de Nossa Senhora da Saúde no santuário em Ibiraçu, no santuário da Nossa Mãe da Saúde em Ibiraçu. Vai ter no dia 21, né? Então me parece que começa hoje a novena aqui em Colatina, novena de hoje até o dia 20, a novena de Nossa Senhora da Saúde. Procure se informar melhor, porque foi o que eu entendi ontem no final da missa, o padre falando, o padre Fábio Chagas da Silva. Bem, agora vamos a outras informações para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel. Nós temos algumas notícias para passar para vocês. Vamos lá então. Olha, abono salarial para servidores é hoje. Hoje tem várias coisas acontecendo, hein? Nesta segunda-feira, olha, eu quero, antes de falar essa notícia do abono, que vai levantar todo mundo aí que é servidor estadual, mas tem os outros que não são servidores estaduais, né? Então eu tenho que levantar essas pessoas também, né? Dar um up nessas pessoas. E olha, você que está aí naquela cefaleia pós-alcoólica, não fique com essa cefaleia pós-alcoólica. Pare de beber. Você não vai ter mais a cefaleia pós-alcoólica. A cefaleia pós-alcoólica, para quem não sabe, é a famosa ressaca, né? Ninguém até hoje inventou um remédio para isso. É tristeza, tristeza, tristeza durante aquele período pós-alcoólico, né? Então o remédio é esse, para de beber, tá bom? Mas, fora brincadeira, felicidades para você, que você se recupere, e vamos para mais uma semana de trabalho, de labuta, né? Porque hoje é o primeiro dia útil da semana. Apesar da semana começar no domingo, domingo é o primeiro dia da semana, hoje é o primeiro dia útil. Vamos à informação do abono? Pois é, o abono salarial para servidores do Estado. Sai hoje, né? Está previsto para sair hoje. O pagamento do abono salarial de R$ 1.500 dos funcionários públicos do governo do Estado, hein? Será pago em parcela única, né? Parcela única hoje, dia 12. Não é hoje não? Eu me enganei, desculpem. É dia 12 de dezembro. Perdão, gente, perdão.
Verdade, dia 12 de dezembro. A gente erra também, a gente que é repórter, a gente erra também. É dia 12 de dezembro. Eu estava pensando que era hoje, mas na verdade é dia 12 de dezembro, hein? Retificando. Erro, falha nossa. Falha nossa. Desculpe a nossa falha. É dia 12 de dezembro, no total 90 mil servidores, entre ativos e inativos, como aposentados, pensionistas, terão direito ao benefício, né? O valor é 50% maior que o abono liberado em 2017. E, segundo o governo estadual, é a maior quantia já paga pela administração. Então não é hoje, né? O abono de 1.500 é no dia 12, daqui a um mês. Daqui a um mês. Não é hoje, não. Eu me enganei mesmo, né? Fim de ano assim a gente vai pensando nas férias, no descanso, nas viagens, a gente até confunde as coisas. A data de pagamento foi anunciada pelo governo do estado recentemente, né? E serão desembolsados pelo estado. Olha só, de acordo com as informações, o pagamento representa um desembolso de 135 milhões de reais. É uma grana preta, né? Uma grana preta. 135 milhões dos cofres públicos para o pagamento do abono salarial ao funcionalismo público. Agora, olha só, o Álvaro Duboc, que é o coordenador da equipe de transição do novo governador, né? O governador eleito, né? Renato Casagrande, o coordenador da equipe, disse que todas as ações, ele criticou a medida aí de pagamento do abono. Ele diz que todas as ações que refletissem na gestão a partir de janeiro fossem discutidas. E isso não ocorreu, segundo ele. Não é? São ações com o objetivo de reduzir o caixa do governo e de alguma forma dificultar a gestão do governador eleito. Olha o que disse ele, hein? É o coordenador do governador eleito. Já o secretário do atual governo, Paulo Artung, o secretário Regis Matos Teixeira, rebateu a afirmação. Essa é uma decisão deste governo com recursos arrecadados neste governo. Não deixaremos nenhuma conta a pagar no período após o dia 31 de dezembro. Toma! Não, pelo menos foi a resposta, né? É a resposta do atual governo. Tá havendo uma briga danada, né, nessa transição aí? Ei, meu Deus do céu. Politicamente eles eram unidos, depois se desuniram e agora tem essas trocas de farpas. Bem, então, repetindo mais uma vez, retificando aqui, não, o pagamento do abono de R$ 1.500 é no dia 12 de dezembro, hein? Não é hoje, não, eu confundi. Dia 12 de dezembro, daqui a um mês. Então, funcionalismo público, pelo menos o funcionalismo público já pode, né, gastar por conta, né? Já tem essa previsão de receber o abono no dia 12 de dezembro, daqui a um mês, já pode gastar por conta, né? Já pode começar a pensar nos presentes de Natal, para a mamãe, para o papai, para a esposa, para o esposo, para o filho, para o irmão, para a namorada, para o namorado, e assim por diante. Olha, gente, uma notícia interessante aqui. Olha essa notícia aqui. Patinetes elétricos serão lançados em Vitória no ano que vem. Já viu essa notícia? Você já sabe disso? Patinetes elétricos. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, ele anunciou recentemente que a cidade de Vitória terá patinetes elétricos compartilhados a partir do ano que vem. E vai ser no mesmo sistema do Bike Vitória. Essa informação, inclusive, foi dada pelo prefeito num vídeo. Esse vídeo ele gravou lá nos Estados Unidos, né? Porque ninguém é de ferro, né? Pois é. Ele gravou um vídeo lá em San Diego, nos Estados Unidos, recentemente, informando sobre esses patinetes que
serão lançados em Vitória no ano que vem. O equipamento será semelhante ao usado na cidade de San Diego, lá nos Estados Unidos, onde um sistema de QR Code, que é o código de barras bidimensional, desbloqueia o patinete. Para usar, basta o usuário movimentar uma alavanca de ir e parar. Olha aí, novidade, hein? Você que é vitoriense, você que mora em Vitória, ano que vem então vai andar de patinete elétrico, não é? Assim como tem as bikes aí que estão em todos os locais para você utilizar as bikes, né? Eu acho legal essa questão das bikes, né? Você pode usá-la por um determinado tempo, né? Depois devolvê-la. Isso é muito importante porque trata-se da mobilidade urbana, né? Nós somos a favor da mobilidade urbana. Mais notícias? Ah, sim. Nós estamos aí vendo a notícia do novo governo que vai assumir, o governo do Jair Bolsonaro, né? E tem aí um caso de um ativista italiano no país que era para ter sido extraditado e não foi. Então ele está na mira do futuro governo. Esse assunto, inclusive, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro Fux, ele concluiu um relatório sobre esse ativista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele concluiu o relatório sobre o caso do ativista italiano Cesare Battisti. Esse Cesare Battisti é um ativista que está refugiado aqui no Brasil, asilado, né, que ele diz. Mas o caso aí é um caso muito polêmico, porque ele é acusado de crimes lá na Itália. Então, o ministro Luiz Fux, ele pediu que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, leve o caso para a apreciação do plenário do Supremo, né? E não da primeira turma. A informação, inclusive, saiu no jornal Folha de São Paulo. Battisti, esse Cesare Battisti, ele foi condenado na Itália por assassinato, gente, cometidos nos anos 1970, e pediu asilo ao Brasil. O Supremo Tribunal Federal julga se ele pode ou não ser extraditado. Em 2010, o tribunal chegou a permitir a extradição, mas ela foi barrada, naquela época, pelo então presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já sinalizou que pretende extraditar o italiano. Afinal, ele foi condenado por vários assassinatos lá no seu país, né? Então, é uma opinião minha aqui, favorável, sou favorável à extradição também. Olha, um país está pedindo a extradição por crimes de assassinatos, gente. Isso não é política, não, né? Não é crime político, não. E aqui tenho também algumas opiniões do novo ministro da Justiça, que vai assumir o ano que vem, o Sérgio Moro. Algumas considerações dele logo que ele aceitou ser o ministro da Justiça. Sobre armas, ele disse o seguinte: quando falamos em posse de armas, o futuro ministro Sérgio Moro, deixou 22 anos de juiz, de magistrado para assumir o ministério, ele disse o seguinte: quando falamos em posse de armas, estamos falando de arma mantida em casa. Então, no governo fala aí em facilitar a posse de arma, é a arma mantida em casa, está dizendo ele aqui. Ele externou, inclusive, a preocupação ao presidente eleito Jair Bolsonaro de que uma flexibilização excessiva possa ser utilizada como fonte de armamento para organizações criminosas. Isso uma flexibilização excessiva, né? Quanto à questão do porte, o próprio presidente eleito tem uma posição, né? Então, ele respeita a posição do presidente eleito.
de que isso deve ser mais restrito. Sobre o ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, que vai ser ministro da Justiça, diz o seguinte, que às vezes o criticam porque ele aceitou o Ministério da Justiça. Ele disse aqui o seguinte, olha só, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi condenado e preso porque cometeu crime, não por causa de eleição. Embora eu tenha proferido a primeira decisão, essa decisão condenatória já foi confirmada pela Corte de Apelação. E foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão. Eu apenas cumpri a decisão. Aí a fala do futuro ministro Sérgio Moro, e juiz também. Maioridade penal, vamos ver o que ele disse. Existe uma proposta de emenda constitucional que prevê a redução para 16 anos em caso de crimes graves. Ter um tratamento diferenciado para esse tipo de crime me parece razoável. É o que ele disse, Sérgio Moro. Existem questões relativas à justiça individual de pais de família que perdem seus filhos. Então a mudança é para fazer justiça nesses casos. Então veja que ele é favorável à redução para 16 anos. Em alguns casos, pais que perdem seus filhos, crimes graves, então, para fazer justiça. O contato que ele teve com Bolsonaro. Diz ele que conheceu o presidente eleito em 1º de novembro. Foi procurado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que fazia uma sondagem acerca do seu interesse de compor o governo no dia 23 de outubro. A avaliação de Sérgio Moro, do presidente eleito, é que Bolsonaro é uma pessoa ponderada. Não vejo risco à democracia e no Estado de Direito. Minha presença no governo pode ter um efeito salutar de afastar esses receios. Eu sou um juiz, disse ele, um homem de lei. Eu jamais admitiria qualquer solução que fosse fora da lei. Pronto, gente. Um juiz falando, juiz com 22 anos de carreira e que abdicou da sua carreira para servir ao Brasil, porque ele vai para o Ministério da Justiça para servir ao nosso país. Ele poderia muito bem ficar lá com seu cargo de juiz, um juiz muito bem quisto pela população, mas não. Ele aceitou um desafio. Olha aqui, temos um evento que vai acontecer no nosso estado e que gostaria de divulgar para vocês. É um evento chamado Fórum de Finanças para Empreendedores. Soluções financeiras para micro e pequenos empreendedores do estado serão apresentadas no 4º Fórum IBEF Espírito Santo. IBEF é o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças do Espírito Santo. A ideia é discutir casos ou cases de sucesso no mundo que relacionam lucro com ações de impacto social por meio de palestras ministradas por executivos. Então, um encontro interessante, hein, gente? As inscrições para participar do fórum, que acontece no dia 22, esse fórum vai ser no próximo dia 22, já estão abertas. Podem ser feitas pelo telefone 0 operadora 27 3228 7825. Anotou aí? 3228 7825. O código de telefone é 27. Então vamos dar mais um panorama aqui para você. É o Fórum do IBEF Espírito Santo 2018. O tema: o evento vai abordar discussões sobre soluções financeiras do mercado com exemplos voltados para micro e pequenos empreendedores.
será no dia 22, das 8 às 10 horas. Portanto, daqui a 10 dias, das 8 às 10 horas. O evento vai acontecer no auditório da Petrobras, em Vitória. As inscrições custam R$ 150 e podem ser feitas pelo telefone, como eu já disse, 0 operadora 27 é o código telefônico, 3228 7825, 3228 7825. Deixa eu ver aqui mais informações para você nesta segunda-feira, porque o importante é a gente passar as informações, ainda que resumidas, para que você que está aí nesta segunda-feira, acordando, você que já acordou e está pensando no que fazer, fique sabendo que hoje é um dia útil, hein? Um dia útil, mesmo você que está com problema aí, meu Deus, a segunda-feira chegou e eu não estou aguentando de tanto, de tanta, né? Melhor dizendo, de tanta dor de cabeça. Tem muita gente assim na segunda-feira com dor de cabeça, né? Exagerou no fim de semana, às vezes está com dor de cabeça. Então, as notícias resumidas estão aí. Bem, e nesta segunda-feira também deve haver aí um levantamento maior do governo do estado sobre as chuvas, porque as chuvas foram intensas nos últimos dias no estado do Espírito Santo. Ontem, no domingo, foi até mais ameno o tempo no nosso território capixaba, mas a terra toda encharcada de vários dias de chuvas, né? Isso aí trouxe problemas para muitas comunidades, para muitos municípios, e hoje, certamente, que é o primeiro dia útil da semana, nós vamos ter um levantamento mais profundo dessa situação no nosso estado, né? Então vamos aguardar o que o governo vai falar, as prefeituras. Hoje certamente vai se ter aí um balanço maior dessas chuvas intensas que caíram no nosso estado, em vários municípios, no decorrer da semana passada. Porque ontem, no domingo, que é o primeiro dia da semana, né? Não é um dia útil, mas é o primeiro dia da semana. No domingo não houve tantas chuvas, pelo menos aqui em Colatina houve até pouquíssima chuva na região urbana. E eu espero então que haja um levantamento assim total dos problemas, né? Uma vez que na Grande Vitória nós vimos que a situação foi muito difícil, hein? Em Cariacica, o prefeito inclusive decretou lá situação de emergência, né? Em Cariacica, o prefeito Juninho decretou. Em Vila Velha tivemos aí um problema sério no bairro Cobilândia. Vários bairros tiveram problemas, mas me parece que o problema maior em Vila Velha foi em Cobilândia. Em Aracruz, no norte do estado, tivemos várias pessoas desabrigadas. Então, Linhares teve problema. Então, é uma situação geral no nosso estado. E como hoje é segunda-feira, a gente espera ver um balanço da situação, um balanço mais claro. O que aconteceu mesmo? Como é que está a situação? Aí vamos ver também o que a meteorologia vai dizer, se continua a chuva, se para a chuva, se o resto do ano vai ser com chuva ou sem chuva, qual a previsão. Apesar de que a meteorologia nem acerta tudo, né? Acerta alguma coisa, mas não acerta tudo. Bem, essas são as informações para você. Vamos à cotação dos produtos agrícolas, então, agora, para a gente encerrar o nosso web jornal do Paulo Maciel, a cotação do fechamento dos negócios na última semana, né? O café arábica tipo 6 fechou na última sexta-feira, cotado a R$ 422 a saca de 60 quilos. Então, café arábica 6, R$ 422, o preço de fechamento dos negócios na última sexta-feira no Centro de Comércio de Café de Vitória. O arábica 7, 367, 367. O Conilon 7, 319. Conilon 7, 319. A gasolina, no último sábado, ela foi cotada a R$ 1,67. 1,67. R$ 1,67.
Está um preço bem baixo, hein, gente? A gasolina na Petrobras. O preço que a Petrobras está repassando para a distribuidora. Está na hora da distribuidora reduzir, os postos também reduzir, porque não é possível. Tanta redução, já aconteceram diversas reduções. E na bomba ninguém sente isso. Tá certo que tem carga tributária no meio, tem uma carga perversa aí, tributária, tem custos dos donos de postos e tudo mais, mas pô, houve várias quedas. Será que a distribuidora está repassando para os postos num preço tão alto? Ela não está repassando também as reduções que a Petrobras coloca, não? É uma indagação que a gente faz aqui. Agora o diesel, R$ 2,12 o litro na refinaria da Petrobras, R$ 2,12. O GLP, o gás de cozinha, R$ 25,07 o botijão de 13 quilos. Pois é, o botijão de 13 quilos, ele sai lá da Petrobras a R$ 25,07. Chega aí no consumidor, aqui em Colatina, por exemplo, a R$ 60 ou mais de 60. É realmente essa carga de custo aí que é embutida, a gente não entende. Nós, como consumidor, não entendemos. O dólar norte-americano fechou na última sexta-feira a R$ 3,73, 3,73. Foi um fechamento com queda de 0,06%. E a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, o índice B3 teve alta de 0,02%. Tá bom, gente? É a informação para você. E mais uma vez, nós vamos falar aqui da morte do nosso querido cineasta amador, Manuelzinho Loreno, né? Manuel Loreno, de Mantenópolis, aqui no norte do estado. Foi uma morte assim repentina, né? Com um AVC, um acidente vascular cerebral. Então a gente está repetindo aqui hoje, porque o sepultamento foi ontem, teve o velório, a morte aconteceu no sábado, né? Então houve o velório ontem, no domingo, e o sepultamento. Ele morreu com 56 anos, ainda jovem, né? Uma idade de 56 anos, uma pessoa jovem, ainda mais hoje, quando a expectativa de vida está em mais de 70 anos. E tem muitos que chegam aí a 90, 100 anos, com esse avanço da medicina, dos cuidados que as pessoas podem ter nos dias atuais. Então, ele morreu com 56 anos, realmente me surpreendeu. Eu gostava muito do seu Manuelzinho, cineasta, pela sua simplicidade, seu jeito. Quer dizer, ele não era um cineasta mesmo, ele era um ajudante de pedreiro, mas ele gostava de cinema. Então, ele parecia uma coisa de criança, né? Uma brincadeira, mas saía até filmes bem engendrados por ele, bem conduzidos, aquelas histórias, fazia filme de faroeste, fazia filme de terror, fazia filme de amor. Então ele reunia os moradores da comunidade lá de Mantenópolis, colocava aquelas pessoas que não eram atores, e nem ele é um cineasta, né, no sentido profissional da palavra, mas era uma pessoa simples, que fazia a coisa por gosto, e fazia com a alegria, com a simplicidade, que chamava muito a atenção das pessoas, né, enternecia as pessoas. Eu vi, pelo menos, acho que, não sei se uma ou duas entrevistas que ele concedeu ao programa do Jô Soares. Eu sempre gostei de ver entrevistas, né? Eu como repórter, né? O repórter sempre gosta de entrevistas, né? Ele faz entrevistas e gosta também de ver entrevistas, até mesmo para aprender, porque todos nós estamos aprendendo a cada minuto, a cada momento da nossa vida. Então eu vi, não sei se foi uma ou duas entrevistas do Manuelzinho no Jô Soares, e achei muito interessante ele presente lá, ele com aquela simplicidade, o Jô brincando e rindo muito com ele, porque ele passava uma imagem realmente de pessoa muito alegre, muito brincalhona, uma pessoa brincalhona, né? E que não se importava com as brincadeiras, ele caía na brincadeira também, quando o Jô fazia aquela galhofa, né, com ele, mas com todo o respeito pela situação dele, né? Então, eu acho que muita gente ficou sentido, assim,
por essa simplicidade do seu Manuelzinho cineasta. Um homem, como eu estou dizendo, né, trabalhava na construção civil e que via no cinema, na representação teatral, né, que ali uma representação teatral, na dramaturgia, um modo de se expressar, um modo de reunir os moradores da sua comunidade, fazer um trabalho, fazer uma filmagem, no final saía lá o filme. Um filme amador? É, amador, mas saía o filme. E reunir a comunidade, isso é que é bonito, reunir as pessoas, o que nós temos que fazer hoje. Não podemos viver isolados, né? Reunir as pessoas, incentivá-las a fazerem o bem e não entrar por essa vereda do mal, como vemos aí muitos jovens enveredando pelo caminho do mal, do entorpecente, do tráfico, do roubo, do assalto, do furto, do arrombamento. Então, a gente vê uma figura assim boa, na sua simplicidade, fazia tanto bem partir cedo. Mas nós, francamente, com o coração comovido, nós deixamos aqui a todos os admiradores dele, a todos que participaram dos filmes, aos familiares, né, deixamos aqui nossas condolências. Descanse em paz, seu Manuelzinho cineasta, seu Manuel Loreno. Shalom. A paz de Cristo Jesus para todos vocês.